Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No início da noite em Minneapolis, o sol se punha lentamente atrás dos prédios, lançando um brilho alaranjado sobre as ruas tranquilas de um bairro residencial. O policial Tom Reynolds, de 42 anos, veterano, patrulhava em sua viatura. Tom era um homem corpulento, com o rosto marcado pelos anos de serviço e a voz frequentemente autoritária. Infelizmente, sua reputação entre alguns colegas e moradores locais nem sempre era lisonjeira. Ele era conhecido por seu preconceito, especialmente contra a comunidade negra. Naquela noite, Tom avistou um homem caminhando calmamente pela calçada ao longe. Seu nome era Marcus Williams, um homem negro de 35 anos, de porte elegante e expressão calma. Marcus tinha acabado de terminar seu turno como diretor de assuntos internos do Departamento de Polícia de Minneapolis, cargo que assumirá recentemente e do qual gostava particularmente, pois lhe permitia combater abusos dentro da própria força policial. Marcus vestia-se com simplicidade, vestindo um casaco preto sobre uma camisa branca e calças de lona escuras. Caminhava para casa, pensando em um caso que deveria analisar naquela noite. Sem qualquer sinal de nervosismo ou comportamento suspeito, caminhava com passo firme por aquele bairro que conhecia bem. De repente, o carro de Tom diminuiu a velocidade e parou ao lado dele. A janela abriu e Tom, com uma voz firme e fria, gritou: "Senhor, pare, quero falar com você." Marcus olhou para o carro surpreso. "Sim, oficial." Tom respondeu, quase acusadoramente. "O que você está fazendo aqui? Está agindo de forma suspeita. Mostre-me seus documentos." Marcus franziu a testa, surpreso com essa abordagem injustificada. "Policial, acabei de chegar do trabalho. Não fiz nada de errado. Por que está pedindo meus documentos?" Tom, já na defensiva, respondeu com desprezo. "Eu pedi para você me mostrar. É uma verificação de rotina. Não me faça impedi-lo." Marcus mantém a compostura, mas sente a tensão aumentar. Estou pedindo uma explicação. Tenho o direito de saber por que estou sendo parado." Tom olhou Marcus de cima a baixo, com um olhar cheio de julgamento. "Só porque você está aqui, sozinho, a esta hora, você está desconfiado. Este bairro não é feito para pessoas como você." As palavras de Tom atingiram Marcus como um tapa invisível. Apesar da raiva crescendo dentro dele, ele respirou fundo. "Senhor policial, peço respeitosamente que me trate com dignidade. Sou um cidadão como qualquer outro." Mas Tom não estava ouvindo. Saiu abruptamente do carro, caminhou até Marcus e sem aviso algemou-o dizendo: "Você está preso por suspeita de atividade ilegal. Você tem o direito de permanecer em silêncio." Marcus, atordoado por essa violência injustificada, tentou explicar: "Eu trabalho para a polícia, na verdade sou chefe de assuntos internos." "Pode conferir." Tom deu de ombros. "Não importa o que você diga, você está preso." Enquanto algemava Marcus, Tom não tinha ideia de que aquela simples verificação desencadearia uma tempestade, nem que a pessoa que ele estava prendendo mudaria o curso de sua carreira. Após algemar Marcus Williams, o policial Tom Reynolds o conduziu até sua viatura, com os músculos tensos e o rosto impassível. Marcus, no entanto, manteve a calma, mesmo com a mente a mil por dentro. Ele sabia que sua identidade precisava ser revelada rapidamente para evitar uma escalada desnecessária. Tom partiu em silêncio, com as sirenes desligadas, em direção à Delegacia Central de Polícia de Minneapolis, a alguns quilômetros de distância. Durante o trajeto, Marcus observava Tom, buscando o momento certo para intervir. "Policial Reynolds." Marcus finalmente disse calmamente: "Acho que o senhor não sabe com quem está lidando. Sou Marcus Williams, chefe de assuntos internos deste mesmo departamento de polícia." Tom franziu a testa, surpreso com o anúncio. Ele já ouvirá o nome, mas não esperava vê-lo naquela situação, principalmente preso sozinho. Olhou rapidamente para Marcus, como se avaliasse a veracidade de suas palavras. Marcus continuou enfatizando seu tom: "Estou aqui em uma missão incógnita para investigar certas práticas policiais. Minha presença não é pública para evitar levantar suspeitas." Tom ficou em silêncio por um momento, com a mente a mil. A ideia de ter prendido o superior encarregado de policiar a polícia era uma perspectiva que ele não havia considerado. Ao chegar à delegacia, Tom conduziu Marcus a uma sala de espera onde alguns colegas estavam reunidos. A atmosfera mudou imediatamente quando o comandante Jacobs, um homem de aparência severa na casa dos 50 anos, entrou. "O que está acontecendo aqui?" Jacobs perguntou bruscamente. Tom explicou a situação brevemente, visivelmente envergonhado. Foi então que Marcus declarou com voz clara e firme:
Comandante, estou aqui como chefe de assuntos internos e vim para uma inspeção surpresa. Solicito que verifique minha identidade e status imediatamente. Um murmúrio percorreu a sala. Jacobs pegou o telefone, ligou para a central telefônica e em poucos minutos, a verdade foi confirmada. Marcus Williams era de fato o chefe de assuntos internos. Tom sentiu uma forte pressão sobre os ombros. Ele não só havia cometido um erro, como também uma grave injustiça. Marcus calmamente removeu as algemas, colocando-as sobre a mesa com dignidade. Agente Reynolds, disse ele gravemente, esse tipo de prisão injusta é precisamente o que estamos aqui para combater. Tom, agora ciente da gravidade de seu erro, olhou para baixo, incapaz de encontrar as palavras. Marcus continuou. Esta situação enviará um sinal forte a todos os membros desta unidade. É hora de as coisas mudarem. Os olhares na sala estavam carregados de significado. Alguns policiais baixaram os olhos, outros pareciam aliviados ao ver a verdade. A atmosfera na sala de espera da delegacia tornará-se pesada, quase carregada de um silêncio constrangedor. Tom Reynolds sentia cada olhar pesar sobre ele, como um julgamento silencioso que o consumia por dentro. Não sabia mais para onde olhar. Nunca imaginara que suas ações, enraizadas em seus preconceitos, pudessem ser questionadas com tanta gravidade. Marcus Williams, sempre calmo, mantinha-se ereto com o olhar firme. Apesar da injustiça que acabará de sofrer, não sentia ódio nem raiva de Tom. Pelo contrário, via aquilo como uma rara oportunidade de abrir os olhos para as realidades do racismo sistêmico que assolava certas unidades policiais. O comandante Jacobs quebrou o silêncio com a voz grave. Agente Reynolds, você está suspenso temporariamente enquanto conduzimos uma investigação completa sobre este assunto. Tom baixou a cabeça, cerrando os punhos. Sabia que sua carreira estava prestes a ruir, mas além disso, um sentimento de profunda humilhação o invadiu. Não era apenas seu trabalho que estava sendo questionado, mas suas crenças, seus reflexos. Marcus se aproximou silenciosamente. Tom, não estou aqui para te destruir. Quero que você entenda. Esta prisão não é apenas um erro isolado, é o reflexo de um problema muito maior. Tom olhou para cima, surpreso pelo tom conciliador. Mas, eu só pensei que estava fazendo o meu trabalho, protegendo os cidadãos. Marcus assentiu em compreensão. Eu sei. Mas quando o trabalho se torna cego, quando o preconceito dita nossas ações, a justiça sofre. E são pessoas como você que acreditam estar fazendo a coisa certa, que ferem profundamente pessoas inocentes. Um silêncio se instalou enquanto Tom refletia. Sua mente relembrou as inúmeras paradas injustificadas. Momentos que ele sempre justificou sem nunca questionar verdadeiramente. O comandante Jacobs interveio. Marcus, você supervisionará a investigação e trabalhará com os instrutores para organizar sessões de conscientização sobre racismo e ética profissional. Marcus assentiu, sentindo o imenso peso de sua missão. Poucas horas depois, Tom saiu da delegacia sem o distintivo do cinto, com o coração pesado, mas um pouco mais aberto à verdade. Sabia que tinha um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez considerou mudar, questionando suas certezas. Os dias que se seguiram à prisão de Marcus Williams foram um turbilhão para o Departamento de Polícia de Minneapolis. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores, gerando debate e tensão. Muitos policiais estavam divididos, alguns defendiam Tom Reynolds, argumentando que ele estava apenas fazendo seu trabalho, enquanto outros finalmente viam a necessidade de uma mudança profunda. O comandante Jacobs convocou uma reunião de emergência com todos os oficiais presentes naquela manhã. Marcus falou com eles com serena determinação. Este caso é um sinal de alerta. Não podemos mais ignorar os preconceitos que afetam nosso trabalho e minam a confiança pública. Meu papel aqui é garantir que a justiça seja feita, mas também que sejamos responsabilizados por nossas ações. Vários agentes assentiram, mas alguns, ainda relutantes, murmuraram entre si, expressando seu ceticismo. Tom, por sua vez, foi convidado a participar de uma série de sessões de treinamento e discussões conduzidas por Marcus e uma equipe de especialistas em justiça social. Durante a primeira sessão, ele ouviu atentamente os depoimentos pungentes de cidadãos que sofreram injustiça policial. Aos poucos, suas defesas ruíram. Uma das participantes, uma mãe chamada Lisa Harper, relatou: quando meu filho foi parado sem motivo, ele ficou com medo. Não da polícia, mas do que seus preconceitos poderiam fazer com ele. É esse medo que devemos combater. Essas palavras tocaram Tom profundamente. Ele compreendeu que por trás das estatísticas e procedimentos estavam vidas humanas, marcadas para sempre por ações como a dele. Além disso, a investigação interna sobre a prisão foi conduzida minuciosamente.
Câmeras corporais, depoimentos de testemunhas e evidências coletadas demonstraram claramente que Marcos havia sido preso sem justa causa. Diante desses fatos, Tom foi suspenso, sob ameaça de revogação em caso de reincidência. Mas Marcos, acreditando na possibilidade de redenção, insistiu que Tom recebesse apoio e orientação para entender as questões que cercam o racismo institucional. Nas semanas seguintes, Marcos também trabalhou para fortalecer os laços entre a polícia e a comunidade negra local. Ele organizou fóruns e reuniões onde policiais e cidadãos pudessem dialogar abertamente. O objetivo era claro: restaurar a confiança perdida. Em casa, Marcos também reviveu o momento com grande emoção. Sua esposa, Angela, o apoiou inabalavelmente. Você está fazendo a diferença. Não é fácil, mas é necessário. E Marcos sabia que não podia recuar. Combater a injustiça era agora sua batalha diária, mesmo dentro da polícia. Os meses que se seguiram ao caso Marcus Williams marcaram uma reviravolta para a polícia de Minneapolis. Sob a liderança do chefe de assuntos internos, diversas reformas foram implementadas, na esperança de corrigir as falhas reveladas por essa prisão injusta. Tom Reynolds, ainda suspenso, concordou em participar de um programa de reabilitação liderado pelo próprio Marcos. Este programa não era uma punição, mas um treinamento intensivo sobre racismo sistêmico, empatia e ética policial. Em um workshop, Marcos se dirigiu a Tom nestes termos: você precisa entender que o que você fez não surgiu de um momento de loucura, mas de um sistema que normaliza certas concepções errôneas sobre os outros. Para mudar, você precisa primeiro se conhecer. Tom, às vezes frustrado, às vezes genuinamente comovido, começou a reconsiderar seus julgamentos. Lembrou-se dos rostos que encontrara, das palavras que ouvirá e, aos poucos, algo se fez presente dentro dele. Ao mesmo tempo, Marcos organizou sessões abertas onde policiais e cidadãos podiam trocar ideias sem tabus. Esses fóruns eram por vezes tensos, mas sempre ricos em lições. Uma moradora, Denise Carter, disse durante uma dessas reuniões: o que queremos é ser vistos como seres humanos, não como suspeitos por padrão. Os policiais presentes, alguns dos quais céticos, começaram a ver a realidade de uma perspectiva diferente. O interrogatório foi difícil, mas necessário. Com o tempo, a tensão entre a polícia e a comunidade diminuiu, embora a estrada continuasse longa e cheia de obstáculos. Marcos, por sua vez, fez inúmeras intervenções junto às autoridades locais para obter mais recursos, mais transparência e ferramentas para monitorar melhor o comportamento dos agentes. Um dia, ao sair de uma reunião com o prefeito de Minneapolis, ele confidenciou a Angela, sua esposa: esta luta não termina aqui. Cada vitória é uma batalha vencida, mas a guerra contra o racismo institucional ainda é longa. Angela sorriu orgulhosamente. Você é a pessoa certa para esta função. Você traz justiça onde havia injustiça. Tom, por sua vez, finalmente retornará ao campo, agora marcado pela experiência. Tentava ser um policial diferente, ciente dos perigos do preconceito. Apesar dos esforços de Marcus Williams e do notável progresso em algumas unidades, a resistência à mudança permaneceu palpável dentro da força policial. Alguns policiais, profundamente arraigados em seus hábitos, viam essas reformas como uma ameaça à sua autoridade ou como críticas injustas. O próprio Tom Reynolds vivenciou esses momentos de tensão interior. Embora tivesse mudado, sentia que alguns colegas agora o viam com desconfiança, até mesmo hostilidade, como um traidor da causa tradicional da polícia. Isso pesava, mas ele sabia que não podia recuar. Certa noite, após um longo dia, Tom confidenciou a Marcos durante um encontro privado: sinto que algumas pessoas não querem que as coisas mudem. Sinto-me isolado, mesmo entre meus velhos amigos. Marcos colocou uma mão firme em seu ombro. A mudança é sempre disruptiva. Mas é justamente por isso que é necessária. Você não está sozinho, e cada pequeno passo conta. Ao mesmo tempo, Marcos continuou a trabalhar com a comunidade negra de Minneapolis, construindo parcerias com organizações locais, escolas e centros comunitários. Ele queria que a polícia não fosse mais vista como uma estranha, mas sim como uma força confiável e protetora. Em uma reunião pública, um jovem estudante chamado Jamal Mitchell falou: graças a essas reuniões, estou começando a ver a polícia de forma diferente. Espero que continue assim, que não seja só fachada. Essas palavras aqueceram o coração de Marcos. Ele sabia que a jornada seria longa, mas cada voz, como a de Jamal, carregava a esperança de um futuro melhor. Ao mesmo tempo, a investigação interna sobre a prisão injusta de Marcos resultou em um relatório oficial, no qual as autoridades se comprometeram a monitorar as verificações policiais mais de perto para evitar abusos.
O prefeito de Minneapolis realizou uma cerimônia para homenagear os esforços de Marcus e de todos aqueles comprometidos com um policiamento mais justo. Em seu discurso, Marcus disse: "Não podemos apagar os erros do passado em um dia, mas podemos construir um futuro onde cada cidadão seja respeitado, independentemente de sua cor ou origem." Apesar do progresso, a divisão entre a polícia e uma parcela da comunidade negra de Minneapolis permaneceu visível. Para Marcus Williams, não se tratava apenas de reformas administrativas, mas de um verdadeiro trabalho de reconciliação, pacientemente construído com base na confiança e no diálogo. Numa noite de verão, Marcus organizou um grande encontro em um parque público, reunindo policiais, moradores, líderes comunitários e jovens locais. O objetivo: quebrar barreiras, ouvir queixas, mas também compartilhar histórias e esperanças. Em meio à multidão, Marcus avistou Tom Reynolds. O homem havia mudado, seu comportamento era mais humilde e respeitoso. Eles trocaram um olhar cúmplice, sinal de uma aliança frágil, mas sincera. Marcus falou perante a assembleia: "Esta noite não estamos aqui para julgar uns aos outros, mas para construir juntos. Somos todos responsáveis pela segurança, respeito e dignidade uns dos outros." Uma mulher na casa dos 50 anos, Maria Jenkins, levantou-se e disse: "Perdi meu irmão há alguns anos em um erro policial. A dor ainda é intensa, mas quero acreditar que podemos seguir em frente, que esta geração pode fazer melhor." Com lágrimas nos olhos, alguns dos policiais presentes, incluindo Tom, acenaram em solidariedade. À medida que a noite avançava, as conversas se tornaram mais cordiais. Os policiais expuseram suas dificuldades, a pressão constante e suas dúvidas. Os cidadãos expressaram seus medos, frustrações, mas também suas esperanças. Marcus sabia que aquela noite era um passo à frente, um momento simbólico. Ele esperava que esse tipo de iniciativa se multiplicasse para que a desconfiança gradualmente desse lugar ao respeito mútuo. Quando a reunião terminou, Tom se aproximou de Marcus. "Obrigado por me dar uma chance. Eu realmente quero fazer melhor, não só pela polícia, mas pela cidade." Marcus sorriu sinceramente. "Seguiremos em frente juntos, Tom. É o único jeito." Apesar dos esforços e do progresso visível, Marcus Williams sabia que o caminho para um policiamento mais justo seria longo e repleto de dificuldades. Velhos hábitos, desconfiança histórica e tensões sociais não se dissolveriam da noite para o dia. Poucas semanas após a reunião de grande porte no parque, um novo incidente abalou a cidade. Um jovem negro, Jamal Mitchell, aquele que havia discursado na reunião, foi preso durante uma blitz de trânsito em circunstâncias pouco claras. Várias testemunhas denunciaram o uso excessivo da força pela polícia. Essa notícia causou comoção na comunidade, com apelos por justiça e transparência em alto e bom som. Marcus imediatamente tomou a iniciativa. Ordenou uma investigação completa, insistiu que as câmeras corporais fossem analisadas e pressionou pela remoção dos policiais envolvidos, aguardando o resultado. Tom Reynolds, por sua vez, sentiu uma pontada especial diante desse incidente. Ele conhecia Jamal e se lembrava de seu discurso esperançoso. Esse novo incidente reacendeu nele um senso de urgência. A mudança precisava ser mais do que apenas palavras. Durante uma tensa reunião interna, Marcus se dirigiu firmemente aos policiais. "Devemos ser os guardiões da justiça exemplar. Cada erro, cada abuso reforça a desconfiança. Não podemos nos dar ao luxo de fracassar." A pressão aumentou ainda mais quando a mídia local começou a cobrir o caso, levantando mais uma vez a questão do racismo sistêmico dentro da força policial. Mas Marcus, apesar do cansaço e das críticas, manteve o rumo. Teve inúmeras conversas com a família de Jamal, garantindo-lhes que tudo seria feito para garantir que a verdade fosse revelada. Sua esposa, Angela, o encorajou. "Você carrega muita coisa nas costas, mas está fazendo a coisa certa." Este capítulo mostrou que mesmo com as melhores intenções, a luta contra a injustiça é uma maratona, não uma corrida de velocidade. A prisão de Jamal Mitchell rapidamente virou manchete na mídia local e até nacional. Imagens de câmeras corporais, divulgadas por algumas testemunhas, mostraram claramente a intervenção excessiva dos policiais. A comunidade negra de Minneapolis protestou em massa, exigindo justiça e responsabilização. Marcus Williams, como chefe de assuntos internos, tornou-se o rosto público da investigação. Ele concedeu uma coletiva de imprensa formal diante de repórteres ansiosos para saber o resultado. "Não toleraremos nenhum abuso, nenhum deslize", declarou ele com firmeza. "Esta investigação será transparente e rigorosa, e os responsáveis serão punidos, independentemente de sua posição." Tom Reynolds, por sua vez, observava os acontecimentos com uma atenção palpável.
Ele tinha consciência de que o caso expunha as falhas do sistema, mas também a fragilidade da relação entre a polícia e o público. Ele refletiu sobre sua própria responsabilidade e sobre o que ainda poderia fazer para contribuir para a mudança. As tensões na cidade aumentaram. Protestos pacíficos, bem como atos esporádicos de violência, eclodiram em alguns bairros. Marcos instruiu suas equipes a redobrar a vigilância, incentivando o diálogo e a redução da tensão. Em uma reunião estratégica com o prefeito e líderes comunitários, Marcos enfatizou a necessidade de maior apoio a programas de treinamento e conscientização. Precisamos reconstruir a confiança, não destruí-la ainda mais. Isso exige tempo, paciência e comprometimento inabalável. A pressão política também aumentou. Alguns políticos eleitos criticaram Marcos por sua postura dura, acusando o departamento de querer sacrificar seus funcionários. Mas Marcos permaneceu inflexível, determinado a defender a justiça. Nos bastidores, Tom continuou seu caminho de redenção, participando de sessões de treinamento, atividades de mediação e discussões na comunidade. Gradualmente, ele conquistou o respeito de alguns, mas a desconfiança persistiu entre outros. A briga de Marcos e Tom ainda não havia acabado. Agora era hora de transformar a crise em uma oportunidade real de mudança duradoura. Vários meses se passaram desde a prisão de Jamal Mitchell e a tempestade midiática que abalou Minneapolis. O caminho para a justiça e a reconciliação continuava difícil, mas as bases para uma mudança real começavam a tomar forma. Em uma cerimônia na sede da polícia, Marcus Williams foi elogiado por seu comprometimento e coragem. Ele fez um discurso cheio de esperança e inspiração. Não podemos apagar o passado, mas podemos escolher como construir o futuro. Quero que esse futuro seja baseado em respeito, integridade e justiça para todos, sem exceção. Tom Reynolds, agora reintegrado após uma longa suspensão e treinamento rigoroso, compareceu à cerimônia. Seu olhar encontrou o de Marcos, repleto de gratidão e determinação. Ele sabia que o caminho para a transformação pessoal estava longe de terminar, mas estava pronto para continuar o esforço. Na multidão, membros da comunidade, famílias das vítimas e jovens em busca de esperança aplaudiram. A mensagem era clara: apesar dos feridos, a cidade queria seguir em frente unida. Ao sair, Marcos encontrou Angela. Trocaram um sorriso cúmplice, cientes de que a batalha não havia terminado, mas confiantes na capacidade de homens e mulheres mudarem. Marcos concluiu em voz baixa: este é apenas o começo, mas é um começo sólido. Precisamos continuar a ouvir, aprender e principalmente agir. Ao pôr do sol sobre Minneapolis, uma nova luz brilhou nos corações daqueles que acreditavam na justiça. A história de uma prisão injusta se transformou em uma luta por dignidade e respeito, uma luta liderada por aqueles que rejeitavam o status quo. Anos depois, a cidade de Minneapolis mudou. Graças ao trabalho incansável de Marcus Williams e muitos aliados, a força policial tornou-se mais transparente, mais responsável e, acima de tudo, mais próxima das comunidades que atendia. Em uma escola local, um grupo de adolescentes assistia a uma aula sobre direitos civis e justiça social. O professor, um homem negro chamado David Harris, contava a história de um homem que, apesar das adversidades, transformou um sistema falido. Marcus Williams, explicou ele, não era apenas um chefe de assuntos internos. Ele era um símbolo de esperança, um homem que provou que a justiça pode triunfar mesmo em meio à adversidade. Alguns desses jovens cresceram nos mesmos bairros onde a desconfiança reinava. Hoje eles veem a polícia não como uma inimiga, mas como uma parceira. Na prefeitura, uma placa comemorativa foi descerrada em homenagem a Marcos, reconhecendo seu papel na luta contra o racismo institucional. Sua esposa, Angela, compareceu à cerimônia, emocionada. Tom Reynolds, agora mentor de jovens policiais, disse estas palavras no evento: aprendi da maneira mais difícil que a verdadeira coragem é aceitar os erros e se esforçar para ser melhor a cada dia. Marcos me mostrou esse caminho. A história da prisão injusta deu lugar a um legado de mudança. Um legado construído com base na verdade, na dignidade e na vontade coletiva de construir uma sociedade mais justa.